Tá começando mais um Papo Maroto e hoje a gente vai bater um papo com ele que estuda dinâmicas de guerra, professor de história, também estuda geopolítica, pensa o globo pelo um olhar de historiador, de pesquisador, professor Johnny. Tudo bom, professor? Tudo bom, querido? Tudo bom. Um prazer muito grande estar aqui com você, com o seu público. Se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Tá bom? Pois é, professor, para começar o nosso Papo Maroto, como é sempre uma extensão do estudo interativo do programa, e a gente está falando desse conflito, né, Rússia e Ucrânia, e também outros fatores e outras demandas, como a União Europeia, a OTAN, Estados Unidos, China, muitos fatores envolvidos. Eu queria saber de você quem perde. Com uma guerra, quem é que perde, no final das contas? Quem perde é o mundo, quem perde é a civilização, quem perde é a sociedade, quem perde é a cultura. Há muita coisa em jogo, né? Então, esse processo de conflito que apareceu na região da Ucrânia, ele tem um aspecto histórico, né? Uma ligação muito perene da história da Ucrânia com a Rússia. Mas o envolvimento da Rússia naquela região e a preocupação também de impedir que a Ucrânia se torne membro da União Europeia, né, traz aí um aspecto, né, de busca de um passado remoto que foi perdido, mas foi mantido. Ah, Viveram junto por muito tempo na época da União Soviética também, né? Depois com o fim da União Soviética, essa ruptura violenta, né? E essa busca da ocidentalização da Ucrânia. A guerra, no final das contas, guerra seja na Ucrânia, seja na Europa, seja na África, seja na América, ela acaba trazendo um aspecto muito negativo para a sociedade. Às vezes os meus alunos brincam assim, professor, você estuda guerra, você gosta de guerra? Eu não gosto de guerra, eu gosto da história militar e gosto de estudar, tentar entender o porquê que essas sociedades elas entram em colapso dessa forma, né? A guerra é algo histórico, denaturalizar as coisas, ela é um ato quase que naturalizado, né? As pessoas sempre brigaram por questão diversas. Agora, um elemento, um componente muito poderoso que eu destacaria aí, nesse caso, é o nacionalismo, né? O nacionalismo russo e o nacionalismo ucraniano. Isso também ajuda a entender o porquê da resistência dos ucranianos frente à invasão russa, né? E o quanto isso vai ser um elemento, um fator decisivo, né, na condução do processo aí que vai gerar a continuidade da guerra ou a paz, né? Professor, a gente tem visto a presença meio que indireta, apesar de ser muito evidente, muito clara, mas fica em segundo plano, em coadjuvante, né, nesse debate, a presença americana, sempre em conflitos como mediadores, como juízes e também como advogados dessas relações de guerra. Eu queria entender qual é o paralelo, se é que é possível a gente traçar esse paralelo com outras guerras e outras demandas de luta, né? Outros mecanismos de luta. Por exemplo, as ocupações no Chile, as disputas na América Latina. Como é que a gente poderia ver também se existe um paralelo com a invasão no Iraque? Porque no final das contas, vira e mexe, o imperialismo americano tem um dedinho no meio, né? Ótimo a tua fala, foi muito feliz. Exatamente, eu estudo um conflito, eu estudo a Guerra Fria também, né? Eu sou professor na ciência política e também na história, eu sou professor de história contemporânea. E como eu estudo conflito e guerras, as guerras que vêm do século XIX ao século XX, a gente vai observando qual é a importância da história, né? E você observar como os processos estão sendo construídos. Os Estados Unidos se avalaram muito de democracia, de xerifes do mundo, de, né, palatinos da justiça, e da democracia, da liberdade, mas não tem muito tempo, né? Na década de 60 para 70, 64, quando o envolvimento dos Estados Unidos no Vietnã era muito grande, eles se envolveram lá em defesa do que eles chamavam de teoria dos dominós. Era uma ideia muito simples, era a ideia de que se um país caísse para o comunismo, todos os outros países iam cair. Então isso justificava a intervenção que eles estavam desenvolvendo no Vietnã.
De 64 a 68, o presidente Lyndon Johnson desencadeou uma ofensiva militar contra o Vietnã do Norte muito intensa, que incluiu uma campanha aérea duradoura, que durou uns 3 anos mais ou menos, né, a Operação Rolling Thunder. Eles simplesmente bombardearam o Vietnã de ponta a ponta. É, Todo o aparato militar, né, em termos de bombardeio, que o Vietnã aguentou durante 3 anos, foi mais do que a quantidade de bombas que os Estados Unidos lançaram em toda a campanha durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o Vietnã, um país pequeno, suportou tudo aquilo. Depois, o presidente Nixon, né, justificando a saída que ele chama de saída honrosa do Vietnã, ele lançou mais 2 campanhas aéreas, que inclusive atacando alvos civis, destruir as cidades de Haiphong, de Hanoi. Então, assim, é preciso realmente você ir atrás da história, porque as pessoas têm a memória curta, e aí está o papel do historiador, o papel de realmente você mostrar como os Estados Unidos estão sempre gerenciando ali politicamente nas relações internacionais, e como eles também fizeram ações militares tão, não que se justifique o que a Rússia está fazendo. Ninguém queria que os Estados Unidos tivessem feito isso contra o Vietnã, muito menos que a Rússia fizesse isso contra a Ucrânia. Na década de 90, sob um mandato das Nações Unidas, eles invadiram o Iraque. Em 2003, sem mandato nenhum, eles invadiram novamente o Iraque, atestando que havia armas químicas e não havia. Tudo bem, você debilitou um regime duro como o Saddam Hussein, mas o vácuo deixado pelo regime acabou resultando em um tempo extremamente difícil para o Iraque, né? Que até agora ainda está a duras penas tentando se consertar. Então, assim, certas medidas, né, militares, certas operações militares em larga escala, dependendo do impacto que ela vai ter, positivo ou negativo, há coisas realmente que demandam uma certeza de que vai dar certo. Mas outras não demandam, né? Uma operação dessa escala que foi feita na Rússia, pela Rússia contra a Ucrânia, realmente é muito preocupante. Professor, uma das coisas que eu tenho visto nas entrelinhas, principalmente pelos pesquisadores e jornalistas que estão trabalhando paralelo à mídia hegemônica, é perceber que existem corpos que são matáveis, que são corpos que não têm o acesso ou que não são acolhidos. Por exemplo, a comunidade negra não está sendo acolhida agora como refugiada. Não tem a oportunidade de ser acolhida em outros territórios. E pouco tem se discutido sobre isso. Nesses contextos de guerra, como é que a gente pode entender as relações humanitárias? Elas realmente funcionam para todos ou esses corpos eles podem ser exterminados? Porque a gente entende durante a Segunda Guerra Mundial e outros momentos da história que existem corpos, existem pessoas que estão aptas a serem eliminadas. E é muito complicado a gente falar sobre economia, falar sobre territórios, sobre potências bélicas e esquecer das relações humanitárias. Que corpos são esses? Por que a gente ainda não discute como pauta principal o povo? Ótima também. Veja bem, isso também é uma questão histórica. Isso nasce também no século XIX. Você fez uma observação interessante. No século XIX, quando se inicia o neocolonialismo, depois de 1882, que é uma política deliberada das potências europeias para dividir a Ásia e a África, se tem uma noção muito clara de que a Europa é um lugar de civilização, né? E que aquele lugar é um lugar em que não haveria mais conflito. Então, se é um lugar de civilização, o que não era civilizado deveria ser arrebatado, né, e ser colocado como um lugar a ser civilizado. Então, essas políticas neocolonialistas, elas vão olhar para a Ásia e para a África. Ásia e África existiam reinos independentes, né? Eu falei há pouco, o Vietnã era um reino, a Indochina era um reino independente. Na África havia vários reinos também.
Mas aquela noção de que levar a civilização também mascarava um interesse comercial e mercantil, um interesse de ocupação, pelo exercício do neocolonialismo e pelo exercício do imperialismo. E junto com isso vai o nacionalismo. Quando você tem a década de 60 e 70, depois da Segunda Guerra Mundial, que vai se iniciar um processo de descolonização, o que vai ocorrer? O nacionalismo vai ajudar essas pessoas a destruir essa ocupação que existia da Europa, porque o germe do nacionalismo também tinha chegado naquele lugar. Professor, e qual é a relação disso com essa questão que eu estou colocando dos corpos? Porque para a Europa, isso é muito duro dizer, alguns povos, teoricamente, são mais merecedores do que outros de serem acolhidos. Essa é a questão. Você vê a Síria, que a própria Rússia interveio lá, houve um êxodo imenso, uma população que estava fugindo dos conflitos na Síria, por causa do Estado Islâmico. Também alguns conflitos que arrebentaram na África por causa do Boko Haram, que é um braço armado do Estado Islâmico. E aquilo juntou uma quantidade imensa de gente que estava tentando chegar à Europa. Aí você tem uma política de Estado europeia que diz assim, opa, peraí, nem todo mundo é tão bom que mereça vir para cá. Isso é duro de você falar e é duro de você observar, mas é uma realidade incrivelmente triste, porque os mesmos países que haviam propalado uma política neocolonialista contra esses estados não teve a percepção de observar de que eles tinham um compromisso muito maior, que é um compromisso humanitário, de receber essas pessoas. Aí advém da consciência dos países, não necessariamente também da vontade das pessoas. As pessoas, na maioria das vezes, são realmente humanas, têm esse acolhimento. Por outro lado, essa questão da Ucrânia, isso aí, eu observei muito isso agora recentemente, você vai vendo muitas charges mostrando esse tipo de coisa, os africanos ou as pessoas que vinham do Oriente Médio tentando atravessar o Mediterrâneo, esbaforidas, querendo chegar à praia, e mais adiante você vê alguém acolhendo alguém que vem da Ucrânia, inclusive abrindo as portas da Europa para essas pessoas. Então, essa é uma questão muito de Estado também, não necessariamente das pessoas. O acolhimento é uma coisa que também, se a gente puder naturalizar, ela é uma coisa que parte da pessoa. Você tem a necessidade de acolher, você tem um amor, você tem uma coisa fraternal, e você absorve isso. Na maioria das vezes, as políticas de Estado, alguns desses Estados europeus, isso aí preocupa muito, viu? Que é uma perspectiva ultranacionalista e de direita, é preocupante. Eu costumo brincar com os alunos aí, eu digo, olha, eu não vejo muita coisa boa da direita, não, assim, Se tiver coisa guardado para eles mesmo, Porque normalmente as políticas de amparo social são bem complicadas mesmo, Então a gente vai vendo um retrato de uma Europa, a Hungria está mergulhada no nacionalismo violento, Outros estados aí também com uma tendência um pouco de direita e tem uma certa aversão a essa aproximação com o Oriente. Por outro lado, você está vendo essa vocação e essa aceitação do povo ucraniano migrando para a Europa. É isso. Professor, o nosso tempo é sempre muito curtinho do Papo Maroto. A gente já viu que para falar de guerra, infelizmente, a gente fala de relações de cultura, de relações de política. E eu queria pedir para você deixar um recado. Se a gente for fazer um convite para quem está em casa, para mecanismos, como instrumentalizar as pessoas que estão em casa para ter um olhar mais sensível para as relações como essa pauta, Como é que a gente poderia olhar para essas relações não pelo um viés hegemônico, neoliberal, dominador hegemônico, mas que a gente procurasse outros mecanismos, outras óticas sobre essa guerra. Quais seriam esses olhares? E que fica aí um convite. Olha, eu convido as pessoas a ter uma reflexão mais humana. E não só essa questão do humanismo, mas também observar a história. Quando você... Olha, eu estava observando uma coisa interessante. Por exemplo, a
a memória das pessoas é muito curta, né? Eu vou tocar nesse assunto que eu tinha falado há pouco sobre a América Latina. Quando a gente olha para a memória da América Latina, e voltando à questão dos Estados Unidos, os golpes de Estado que ocorreram aqui, e foram comentados em nome de uma liberdade, de uma democracia, eles acabaram fazendo com que surgissem ditaduras brutais. A gente não vai mensurar aqui os tipos de golpe, ou como os golpes foram mais violentos ou menos violentos. Mas eu sempre, quando eu falo com os alunos, eu falo da questão do Chile. O Chile houve um golpe de Estado que derrubou Salvador Allende, e foi tão brutal, né, que ele morreu no Palácio de La Moneda. Isso tem um impacto muito grande, isso é de uma desumanidade imensa. E simplesmente hoje, aqui no Brasil, tem um problema muito grande, por exemplo, de olhar a realidade do passado do Brasil. Aí as pessoas, não, mas o regime militar não me causou isso, não me causou. Teve ditadura? Foi ditadura? Olha, quando a maioria das pessoas que teve direito castado, ela padeceu muito. Quem não reclama é quem não padeceu de nada. Então a gente sabe que tem uma quantidade menor de pessoas que passou incólume pelo regime militar que realmente não teve nada. Então a situação é confortável, o milagre econômico, depois a crise, etc. e tal. Então eu noto muito hoje, eu também estava falando isso com os alunos há pouco, né? Que sempre houve a necessidade de as pessoas estudarem história. Mas que além dessa necessidade de estudar história, hoje é uma necessidade muito maior dos historiadores terem que trabalhar em dobro para formar uma mão de obra que vai ensinar história e que vai para a linha de frente. A linha de frente é o ensino fundamental e o ensino médio. Porque numa sala de aula daquela, 50 alunos, nem todo mundo gosta de história. Um vai gostar de química, gostar de matemática, gostar de biologia, e os que não vão gostar de nada. Então, o papel do professor de história na computação, no ensino de história ali, ele vai atingir os que gostam, mas ele tem que atingir aqueles que o ensino de história é ferramenta, né? Não é essencial, não é só ali acessório. E ao tempo que aquele conhecimento acessório é um conhecimento que deve ser transformador. Então, uma sociedade, eu acho que o recado principal que eu quero dar, por exemplo, que o alegou meu para explicar isso, uma sociedade que tem a capacidade de olhar para o seu passado de forma reflexiva, entender o seu presente, ele vai poder ter uma vida mais digna, mais respeitosa. O que é ter dignidade? Ter dignidade é respeitar o próximo, respeitar as diferenças, respeitar a diversidade, respeitar o espaço do outro e entender que as pessoas devem viver numa grande comunidade. Não a comunidade global da globalização do neoliberalismo, não. Mas que dentro dos seus estados-nação possa ter uma diversidade, essa diversidade pode ser respeitada através da democracia. Eu acho que o grande papel hoje do historiador, nosso papel como formador de opinião é esse. É o seu também, como intelectual orgânico. Obrigado, professor Johnny. Eu fico muito feliz com suas palavras. E também já quero deixar uma reflexão para sociedades onde a guerra não é bem-vinda. A gente precisa instrumentalizar a crítica, pensar os fenômenos, a história e a cultura como movimentos sociais, coletivos, comuns, a partir de um olhar crítico. Aí fica esse convite. E fica também aquele pensamento do Paulo Freire, né, professor John? Estudar não é uma tarefa tão fácil, requer dedicação, cuidado, atenção e um olhar coletivo. Obrigado, professor. É amor. Obrigado, querido. Obrigado. Vamos mantendo contato. Qualquer coisa eu por aqui. Um abraço. Fique com Deus. E é com esse papo que a gente volta para o estúdio.